Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Este é um canal onde nós apresentamos uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. E neste primeiro trimestre do ano de 2025, estaremos estudando um pouquinho sobre o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, como de costume, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que cada pessoa que está acompanhando esta pré-aula, meu Pai, seja tocada pelo Teu Santo Espírito e que essa breve lição que nós iremos estar tratando aqui nesta pré-aula sirva de edificação para todos os Teus filhos que estão nos acompanhando. É o que eu te peço, te louvo, te exalto, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Iremos comentar hoje a lição de número 3, que fala a respeito da Reforma Protestante, o reavivamento da fé e o retorno das Escrituras. Vamos lá. Texto áureo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Foi esse texto que abriu os olhos de Martinho Lutero, para que ele venha escrever as teses e também as 5 solas. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, devemos ansiar por receber mais do Senhor e aprender mais das Escrituras. Todo o nosso texto de referência está em Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso de número 19. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos aqui a nossa pré-aula, eu preparei uma rápida exposição sobre o período da igreja, até chegar ao ano de 1517, onde se inicia a Reforma Protestante. Então vamos lá. Eu comecei a contar a partir do momento de Atos 2. Jesus ascende aos céus ali quando ele é crucificado. Ele é ressurreto, logo após ele ascende aos céus. E em Atos 2, os discípulos ficam ali aguardando a vinda do Consolador, porque foi assim que o Senhor Jesus disse. Então em Atos 2 a Bíblia conta a história e fala do momento em que o Espírito vem à terra e todos os discípulos que estavam ali aguardando, eles são cheios do Espírito Santo. Saem, começam a falar em novas línguas, mas esse não é o tema. Então uma rápida exposição a partir desse momento. Logo com a vinda do Espírito Santo na terra, a Bíblia nos conta a história ali em Atos, que foi um período maravilhoso da igreja, onde os irmãos viviam em plena comunhão, em plena coinonia. Eles vendiam os seus bens, repartiam entre eles para que todos desfrutassem de uma igualdade de bênção ali entre eles. Até meados dos anos 70 foi esse período de expansão da igreja, do anúncio do evangelho. Mas a partir do ano 70 vem o imperador Vespasiano, que nesse momento ele dá o início à construção do Coliseu. Ali o Coliseu em Roma, que é conhecido pelas atrocidades que fazia com os cristãos. E a partir desse momento, do ano 70, onde é criado ali o Coliseu, que começa a perseguição aos cristãos. Ali os cristãos eles eram crucificados, mortos a paulada, esfolados vivos, queimados, jogados aos leões, às feras selvagens, para entretenimento de todo o povo romano e também para que negassem a sua fé. Mas eles permaneceram fiéis, e aí conta toda a história daqueles que sofreram, que morreram ali, os mártires da fé. E aí continuou os imperadores, Marco Aurélio, Sétimo, Severo, Décio e etc. Até ali o imperador Marco Aurélio é o imperador daquele filme, né, O Gladiador. Então nesse momento ainda está um momento de grande perseguição da igreja, onde os servos de Deus eram ali
esfolados, como eu já citei, essa perseguição. Já no finalzinho do segundo século, no início do terceiro século, Constantino era o imperador. E aí, em uma certa batalha, a história nos conta que ele vê uma cruz em cima do seu exército. E ele estava perdendo a batalha. Mas ele não recua, porque segundo Constantino, ele vê uma cruz em cima do seu exército. E isso impulsionou ele continuar lutando. E ele atribuiu a vitória desta guerra, desta batalha, à cruz. E a partir desse momento, Constantino, imperador Constantino, ele faz do cristianismo a religião oficial do império. E aí surge até o Edito de Milão, que todos conhecem, no ano 3013, que Constantino diz que o cristianismo será a religião oficial do império. Nesse momento, eu estou fazendo aqui uma rápida exposição, nesse momento teve o seu lado bom e o seu lado ruim na história do cristianismo. Qual o lado bom? Os crentes parou de morrer, parou de ser perseguido, acabou a perseguição, os bens que foram confiscados até então por Roma foram devolvidos. Mas qual foi o lado ruim? O lado ruim foi que o evangelho deixou de ser uma conversão para ser uma conveniência. Porque todos aqueles que se diziam ser cristãos eram bem vistos pelo Estado. Logo, não havia perseguição para esses que se diziam cristãos nesse período. Então, deixou de haver uma conversão para se tornar conveniência. Era moda ser cristão, era bom ser cristão. Se você dissesse que era cristão, você estava ali entre a nata da sociedade, você era bem visto. Então o evangelho deixou de ser uma conversão, porque as pessoas se diziam cristãos, se diziam pertencer a Cristo, mas continuavam na sua mesma prática, continuavam fazendo aquilo que era contra os princípios que Jesus deixou, contra aquilo que os apóstolos ensinaram. Por isso, começou a entrar um período de frieza espiritual na igreja nesse momento. E aí, junto com isso, começou a vir o paganismo, as crendices, o sincretismo religioso, o poder religioso, porque as pessoas entendiam que ter um cargo de honra na igreja, uma hierarquia de honra, era símbolo de poder. E aí começou a entrar o desejo de ter cargos eclesiásticos nas pessoas. Porque quando você tinha um cargo eclesiástico, isto era sinônimo de poder. E toda essa história durou até mais ou menos o século VI, meados dos anos 604. Então, nesse período, o imperador Focas declara Gregório, bispo de Roma, como o primeiro papa e o bispo universal. Mas Gregório, ele rejeita este cargo e rejeita esta função. Então, alguns dizem que Gregório foi o primeiro papa, mas ele não foi. Ele negou esse título. E houve um período do ano 604 até o ano 607 sem um líder religioso maior. Já no ano 607, o imperador Focas nomeia Bonifácio III como o primeiro papa. E nesse período começa a entrar na igreja o momento das heresias. É nesse período que se inicia a Idade das Trevas, a Idade Média, a Idade da Inquisição. E aí esse papa, esse líder, Bonifácio III, começa a implantar a ideia do purgatório, de imagens e esculturas, o confessionário, o culto aos mortos. Foi nesse período que muitas pessoas foram jogadas na fogueira, queimadas vivas, porque aqueles que praticavam qualquer outro tipo de religião pagã, que não fosse o cristianismo da Igreja Católica, que não fosse o catolicismo, era queimado na fogueira, era ali esfolada, viva, e todas as atrocidades. A idade das trevas iniciou-se nesse período. E aí então começou a implantação da escolástica, que é a ideia da filosofia tratar a fé e a razão. O que é fé
e o que é a razão. Já no século, aproximadamente no século XV, XVI, meados de 1400 a 1500, veio o período renascentista. Então aí pode-se dizer que quase do ano 607 até o ano 1500, quase 900 anos, foi esse período de trevas, o período da Idade Média. Já no século, em meados de 1500, de 1400 a 1500, inicia-se o período renascentista, lá no norte da Itália, que sai do domínio da igreja, a economia, a ciência, a arte, a política e a religião. Em 1450, Gutenberg inventa a primeira prensa, o alemão John Wycliffe, que nós vamos falar sobre a lição. Ele traduz a Bíblia do latim para o inglês. Martinho Lutero, ele lê Romanos 1,17, que é o nosso tema, onde nós fizemos a leitura do texto de referência, e ele entende que o justo viverá pela fé. Papa Leão X envia emissários para vender indulgências, que é isso que nós vamos falar também. E no dia 31/10/1517, Martinho Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg 95 teses contra as indulgências, pois era o jornal da cidade. E aí, nesse período, inicia-se a Reforma Protestante. Tudo isso foi um breve relato, uma breve exposição para entendermos o que iremos estudar agora. Então, como essa é uma pré-aula, não vou me atentar muito aos detalhes. Vou apenas trazer um ponto de partida para que os irmãos continuem elaborando a lição. Vamos lá! Tópico 1. Os precursores da Reforma. Vamos falar um pouquinho sobre John Wycliffe. John Wycliffe, ele desferiu pesados julgamentos ao clero, ainda no século XIV. Estamos falando dos precursores, antes da Reforma. No século XIV, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgências. Traduziu grande parte da Bíblia para a língua inglesa. O que era essa indulgência? O Papa, na época, ele começou a falar para as pessoas que era possível você comprar o perdão dos seus pecados. Porque ele queria construir a Basílica de São Pedro, mas não tinha recurso. Então a forma que ele encontrou para levantar recurso é ele anunciar que era possível você comprar o perdão do seu pecado. Então você pecava o ano inteiro, fazia todas as atrocidades que você imagina. Tudo aquilo que vai contra os princípios bíblicos. Quando chegava na época da indulgência, no finalzinho do ano, vinha o credor, alguém ou um emissário do Papa, e você pagava um tributo, pagava um valor. Quando você pagava, você recebia um pergaminho dizendo que os seus pecados estavam perdoados, porque você conseguiu comprar o perdão dos seus pecados. Olha o nível. E aí você estava liberado para poder pecar o ano todo e fazer todas as coisas de novo, desde que você tenha dinheiro. Aqueles que não tinham poder aquisitivo, aqueles que não tinham recurso, eles não conseguiam o perdão. Já estavam condenados ao inferno. 1.2. John Hus. John Hus, ele manifestou a sua discordância com os sacerdotes que afirmavam ter o poder de mandar pessoas para o inferno. Então, se o sacerdote não ia com a sua cara, o sacerdote da Igreja Católica, ele dizia, você já está condenado ao inferno, para você não tem mais solução. Ou seja, o sacerdote tinha o poder de enviar a pessoa para o céu ou enviar para o inferno. Não é de ensinar o caminho. Não era eles que ensinavam, que mostravam o caminho. Eram eles que diziam, você já está condenado. Independente do que você fizer. Você é um herege. Você está condenado. Você vai para a fogueira para ser morto, porque não tem o que você faça que garanta a sua salvação. Então, John Hus, ele foi contra essa ideia da Igreja Católica, que já estava implantada há quase 1000 anos. Essa ideologia, essa filosofia. 1.3, Girolamo Savonarola. Nós conhecemos esse precursor pelo seu sobrenome. Quando se fala Savonarola, a gente já lembra que é o servo de Deus lá da Itália. Ele denunciou os desmandos e as orgias promovidas pelo clero desviado.
e este foi morto em uma fogueira. Meu Deus do céu, a morte dele, porque ele condenado, ele teve a audácia de apontar. Lembra lá de João Batista, quando aponta o pecado lá do rei? É a mesma coisa. Esse, o Savonarola, ele começou a apontar. Deixa eu pegar aqui, meu Deus, o nome do homem. Savonarola. Começou a dizer aquilo que era errado dentro da Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho agora sobre os reformadores. Tópico número 2. 2.1. Martinho Lutero. A reforma protestante foi sem dúvida um mover de Deus para redirecionar a igreja à sua verdadeira vocação. O justo viverá pela fé. Aí Martinho Lutero, então, ele entende, ele lê esse versículo e abre os seus olhos. O Espírito Santo mostra para ele uma outra ideia do que é o justo e do que é viver pela fé. Então, quando ele abre, o Espírito Santo abre os seus olhos, ele escreve as 95 teses e coloca lá na Catedral de Wittenberg. E interessante que é no dia 31/10, nos Estados Unidos, esse dia é conhecido como Halloween. Aqui também é conhecido como os Dia das Bruxas. Mas foi estratégia de Lutero, porque nesse dia todas as pessoas tinham o hábito, o costume de, nesse dia especificamente, ir à igreja para poder orar. Era o hábito daquelas pessoas. Por isso ele colocou no dia 31/10. Então todos que chegavam ali viam as 95 teses que deu início à reforma protestante. E Martinho Lutero foi o responsável por escrever as 5 solas. Aquilo que foi as 5 solas, que é o texto áureo da reforma protestante, que diz a primeira sola escritura, somente a escritura, sola fide, somente a fé, sola graça de Dio, somente a graça de Deus, sola Cristo Jesus, somente Jesus o Cristo, e sola Dio glória, somente a Deus devemos dar a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2.3, João Calvino. João Calvino, nós sabemos que o João Calvino é o pai do calvinismo, mas muitos acreditam que ele não fala muito sobre o Espírito Santo, porque na verdade nem o João Calvino, que deu a origem ao calvinismo, a ideia do calvinismo e também do herminiano, que são as duas linhas teológicas, os dois fazem muito sentido. O problema são aqueles que leem e interpretam de forma diferente. Tanto o herminiano como o calvinista. Se pegasse os dois que elaboraram essa tese teológica, os dois fazem muito sentido. Mas os seus alunos, aqueles que o precederam, são o que gera toda polêmica e toda confusão. Então muitos acreditam que João Calvino ele não fala sobre o Espírito Santo, mas ele teve a ideia de abordar assuntos referentes às demais áreas da teologia sistemática, como a teontologia, que fala o estudo de Deus Pai, a soteriologia, que fala sobre o estudo da salvação, a eclesiologia, que fala sobre os princípios, as doutrinas, o fundamento da igreja, e a pneumatologia, que fala sobre o Espírito Santo. Ele foi um dos precursores dessas linhas teológicas que trata esse assunto. Então quem dizer que Calvino não fala sobre o Espírito Santo, tá um pouco equivocado. E o tópico número 3 vai falar sobre as implicações da reforma protestante, aquilo que nós vivemos no dia de hoje. Conclusão: devemos permanecer vigilantes em oração para não nos afastar das Escrituras, da suficiente graça de Deus e da fé. Nossa pregação deve ser cristocêntrica. Cristo deve estar no centro da nossa pregação. Plenamente consciente de que dependermos do Espírito Santo para cumprir a missão que recebemos do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.